Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Três Elementos, que faz parte de uma série de vídeos que nós começamos semana passada para falar um pouco sobre o que aconteceu no Rio Grande do Sul e principalmente para discutir entre nós quatro, sempre baseado em ciência, como a gente pode se preparar para um futuro em que esse tipo de evento que aconteceu no Rio Grande do Sul tende a ficar mais frequente e com maior intensidade. E mais extremo. Exato. Eu sou o Emílio Garcia, tô aqui acompanhado do meu amigo Pirula. Tudo bem, Pirulinha? Tudo indo. Tudo bem pra gente bater esse papo, claro, estamos bem dentro do possível. E você, Carlos Ruas, tudo bem? Tudo certo, meu caro. Como está os livros do Carlos Ruas? Vai ter lançamento Vai agora, ter né? o Catarse do Cães e Gatos. Boa, Carlos Ruas. Que vai começar dia 10 de junho. Muito bom. Pra quem Em tá junho interessado. também, eu e Camila vamos lançar o nosso quadrinho. Lembra que a gente já tinha Olha conversado? só. No mês de junho a gente vai lançar um quadrinho baseado em ciência, né, Camilinha? Aliás, Isso, querido. tudo bem, Camilinha? Então. Oi. Tudo bem? Você tá Tudo bem? Camilinha? Tudo Eu certo? tô, querido, Tá eu tô. bem? Dentro do possível estamos bem, Camilinha. Biologia em meia hora. Se você quiser informações incríveis sobre biologia, clica no link que tá aqui embaixo também. E gostaria de dizer que o nosso último vídeo, falando sobre a tragédia, ele ficou muito bom. Ficou. Ele ficou muito bom. Ele, particularmente, eu reassisti depois, né, quando ele foi lançado e tal, não sei o quê, eu achei que ele ficou muito bom. E tinha pessoas próximas que assistiram que gostaram. E acho que a também. gente conseguiu Acharam- trazer esclarecimentos interessantes da maneira extensa e sucinta ao mesmo tempo, verdade, né? A né? gente conseguiu não ser tão curto e ao mesmo tempo não ser prolixo. Nós não fomos prolixos e trouxemos bastante informação, né? Por isso que ficou um vídeo interessante. Tinha bastante coisa pra falar. E hoje o que nós vamos falar é dar continuidade àquele conteúdo. Então, nós sempre falamos que esse tipo de tragédia, não só as tragédias climáticas, mas outras tragédias como, por exemplo, terremotos, vulcões, que são menos ligadas ao crime, mais ligadas a outros fenômenos na Terra, eles, além da questão humanitária que a gente vive, que nós precisamos ajudar, eles também podem podem nos fornecer informações para que quando isso acontecer de novo, a gente esteja preparado para as consequências daquilo. Né? Uma das características da ciência é, quando possível, ser preditiva. Perfeito. Né? Então a gente consegue, claro, você tem a questão das ciências históricas que não são exatamente assim, mas boa parte das ciências elas podem ser preditivas ou fazer alguma coisa com alguma margem de acerto, né? Então alguma margem do possível. Né? Então a climatologia tem, assim, há um limite, por exemplo, para a previsão do tempo, mas não para a previsão do clima. Sim. O clima, que é o conjunto de... O tempo é local, né? O clima é global. E aí isso, acompanhando padrões, né, e parâmetros, que nem a gente falou no último vídeo, você consegue fazer uma previsão do que vai acontecer, né? Sim. Mas são muitos elementos, São muitas né? variáveis, É né? a E aí, interação oceano-atmosfera, é a interação com o continente, é a cobertura vegetal, é a cobertura de gelo e neve nos polos e nas montanhas. Você tem uma série de fatores aí que são variáveis que têm que ser somadas na equação para conseguir fazer. E digamos que o pessoal é muito bom nisso, né? Porque, afinal de contas, até o momento estão acertando. E pior, né? A gente tinha nos relatórios do IPCC as previsões mais conservadoras, as do meio e as mais extremas, né? Que seriam o que eles chamam, entre aspas, de alarmista e tal. E a maior parte dos cientistas sempre tentava puxar para a parte mais conservadora, né? Justamente para... Porque isso é uma característica da ciência, né? Não vamos afirmar o que a gente não sabe, né? Então vamos chutar pelo menos para a coisa menos grave. E infelizmente o pessoal que estava na parte mais assim, do efeito mais grave, aparentemente eles é que estavam mais corretos, porque tudo está parecendo mais grave. Dentro do espectro de possibilidades dos relatórios do IPCC, o mais grave é o que está parecendo se concretizar. A velocidade com que a temperatura está aumentando. E é por causa do efeito feedback, né? O efeito feedback, a gente comentou isso daí no último vídeo acho que também, a gente comentou muito pouco, nós falamos disso conversando entre a gente. Lá em Foz do Iguaçu, é verdade, que agora eu já estou falando de aquecimento global há 5 Exato. dias. Mas quer explicar o efeito feedback, não? Que você tem o aumento de gases com carbono na atmosfera, que aumentam a temperatura, evapora a água, que aumenta a temperatura, que libera mais carbono que está no fundo dos oceanos, que derrete o permafrost, que tem mais gás carbônico, que aumenta o gás carbônico, que a gente continua contribuindo, até que
tecnicamente, em determinado ponto, a gente nem precisaria mais contribuir com gás carbônico na atmosfera. A própria Terra ia se encarregar de liberar tudo aquilo que está guardado só pelo simples aumento da temperatura, porque a gente tem muita coisa guardada das últimas eras glaciais, sei lá, enfim, de uma série de coisas de efeitos, né, de queimas de florestas no passado, tal, não sei o que o carbono está armazenado. Então, esse efeito feedback que o pessoal discutia, ele é mais lento ou ele é mais rápido? Né? Ele vai demorar mais para acontecer ou demorar menos? E aparentemente a gente desbloqueou o nível Cthulhu ali, tipo... E aí vai somando. O troço tá indo super rápido, né? E uma coisa interessante que os pesquisadores tendem a fazer, e que a gente já discutiu aqui várias vezes em outros contextos no Três Elementos, que é a ideia de olhar os dados do passado, entender os fenômenos que aconteceram no passado, porque caso esses fenômenos se repetissem, a gente consegue aprender com o que aconteceu no passado para tomar decisões. É isso que a ciência se propõe em alguns aspectos, de ser um fornecedor de informação para os tomadores de decisão tomarem decisões cada vez melhores para o bem-estar da população, cujos esses tomadores de decisão são responsáveis. E aí tem alguns trabalhos muito interessantes que olharam para dois fenômenos climáticos, nós vamos falar de um hoje, que são os mais frequentes e que tendem a aumentar e piorar durante o período de mudança climática que a gente está passando, que são dois opostos, vamos dizer assim. Um fenômeno são as secas, então as secas tendem a ficar mais severas e mais frequentes, e outros são o que a gente viu no Rio Grande do Sul, que são as grandes inundações ou grandes enchentes causadas por chuvas muito intensas num período de tempo muito curto. E concentradas num lugar só. E concentradas num lugar só. As secas, a gente tem que lembrar que as secas, elas estão sendo relacionadas... Ah, você falou isso na sua live ontem. Que elas estão relacionadas com a questão das queimadas também. Isso, que também elas tendem a aumentar as queimadas. Então, quando a gente vai ver os estudos de queimadas, por exemplo, na Amazônia, mas a gente está falando só do Brasil, mas no mundo inteiro, Austrália, Canadá, Califórnia, em vários lugares estão tendo queimadas muito severas, na Grécia, né, que você falou. Sim. Mas aqui no Brasil, pelo menos, todo cálculo de queimadas na Amazônia, o certo seria ele vir correlacionado com a intensidade da seca. Sem dúvida. Né? Porque aí algumas coisas, né, são coisas que dá para, por exemplo, sei lá, governos ou fiscalização, não sei o que, controlar. Outras já estão fora do controle. Do escopo, né? Já estão fora do controle, né? Obviamente que um governo que diz que tem que desmatar tudo porque tem floresta demais... Não está contribuindo muito para isso. Não está contribuindo, né? Que fala que é para passar boiado, caramba, quatro. É uma coisa que não ajuda. Porém, um governo também que não, assim, sei lá, não deixa o ministro do meio ambiente trabalhar, também é uma coisa meio complicada. Exato, né? Que diminui verbas, também precisa ser contextualizado. Ainda que ela esteja... assim, ela tá dando nó em pingo d'água, né? Como ela fez a vida dela toda, né? Falando aqui da ministra Marina Silva, ela é uma mulher que lutou pelo ambiente, pela vida das pessoas a vida toda, e não é uma diminuição de verba que vai diminuir a intensidade do trabalho dela. Diminui o impacto, talvez, mas não diminui a intensidade. Eu, por curiosidade, né, eu fui atrás das entrevistas recentes da Marina Silva, tal, não sei o quê, e, cara, até que ela tá conseguindo umas coisas que você fala, mano, finalmente alguém tá trabalhando pra isso. Ela realmente vai conseguir? Eu não sei, mas, cara, isso é que é foda. Quando você tem o planejamento certinho do que é pra fazer e nada contribui. Tipo, o que eu tenho que fazer? A gente já sabe o que tem que fazer. Tá lá. Fazer isso. Teria que reflorestar um pedaço, tem que controlar isso daqui, tal tipo de atividade tem que ser regulamentada, outra aqui tem que ser fiscalizada, esse tipo de coisa, não sei o quê. Cara, e são coisas que algumas nem são tão complicadas. É porque as pessoas não querem se mexer. Sim. É basicamente isso. Sairia até mais barato. Com certeza sairia mais barato pro agronegócio fazer um tipo de plantio diferente. Ou proteger mata ciliar, ou fazer um plantio diferente. Preguiça. Verdade, já tá rico. Já tá rico. Foda-se. Exato. Já não precisa mexer nada. E aí dentro desse... E aí, só complementando o que você falou da ministra Marina, se você não viu o que ela está fazendo, eu acho que é uma coisa bem legal de você ver, porque a gente recebe muita notícia do onde está a Marina Silva agora, e Marina Silva está trabalhando 15 horas por dia para tentar ajudar tanto a população do Rio Grande do Sul quanto preparar o país para os próximos eventos que a gente vai ter. Então, o Pirula falou, se você ainda não viu, não caia no papo de que ela não está fazendo nada, porque é só entrar no Google e pesquisar
2 minutos. Não, e tem as entrevistas, Tem. e tem as portarias que estão saindo do Ministério do Meio Ambiente. Agora, ela não tem como fazer milagre. Não né? tem. E tem gente fazendo força contra. Ainda Opa. tem gente. Opa, É uma muito. pena que muitas vezes precisa da tragédia para as pessoas se conscientizarem que algo tem que ser feito. Desde a pandemia eu não tenho esperanças de que seja a tragédia que vá convencer as pessoas em geral. A galera já conseguiu dar, assim, torcer o negócio para já transformar a inundação do Rio Grande do Sul como uma prova de que o aquecimento global não existe. Né? O pessoal conseguiu inverter de um jeito maravilhoso, igual fizeram com a pandemia. Mas pelo menos, quando seus tomadores de decisão não são negacionistas contumazes, né? Ou pelo menos não estão lá pelo negacionismo, né? Esse tipo de tragédia, infelizmente, acaba sendo um impacto para eles se mobilizarem e falar assim, olha, tá bom, vai, agora vai pegar mal se a gente não fizer Eles nada, estão se mexendo então em vamos função, tentar né? ver o que dá para fazer. Agora, eu não sei, eu fico imaginando, talvez isso esteja no seu roteiro, que eu tô falando demais, mas talvez isso esteja no seu roteiro sobre quais medidas que o governo deveria tomar para evitar essas coisas. E não só para evitar, eu acho que tem alguns fatores, a gente conversou um pouquinho sobre como evitar, e essa semana eu e a Camila a gente estava tendo uma conversa sobre, cara, a mudança climática está acontecendo, ela já é uma realidade, então além de trabalhar para evitar e para diminuir, então, diminuir a emissão de carbono, fazer reflorestamento, a gente também tem que ter um plano de contingência, porque os efeitos que esses eventos extremos vão ter, eles também são previsíveis. Então, né, Mimes? Não, deixa eu só, assim, quase um alt tab que eu vou dar aqui. Eu estava vendo um relatório de riscos globais feito por uma equipe eu acho que é um grupo de economia e empresários mundial, e aí eles são entrevistados, e daí tem várias pessoas participando disso, e aí eles vão respondendo coisas lá, uns questionários, e aí eles apontam quais seriam os principais riscos globais para cada ano, vendo o que está acontecendo. Em primeiro lugar, mudanças climáticas. Exato. Assim, para ver que a sociedade toda, eu acho que está com esse medo, não é só alguns grupos particulares. Eu acho que agora a coisa está assim, muito na nossa cara, não tem mais como não ver. E está todo mundo assustado, e está todo mundo presenciando os efeitos catastróficos dessas mudanças. E você falar isso que chegou na cara de todo mundo é uma realidade. Então a gente precisa falar que, por exemplo, a ONU considera que no Brasil, ano passado, foram 12 eventos climáticos extremos. A gente teve evento climático... No Brasil. A gente teve eventos climáticos extremos acontecendo no mundo inteiro. Então, incêndio no Canadá, seca e inundação na Califórnia, seca e inundação em vários pontos da Europa, seca e inundação em vários locais da China, seca e inundação em vários lugares da Índia, o pior incêndio da história na Austrália. Então isso tá em todo canto, tá acontecendo. Então, como você disse... No Pantanal. Incêndio no Pantanal, recorde, apesar de uma mudança de postura em relação ao Pantanal, mas mesmo assim, incêndio recorde no Pantanal, seca recorde na Amazônia. Não, é realmente como se a gente estivesse num carro de corrida em direção ao muro, e em vez da gente desacelerar, a gente está vendo o muro e está acelerando. Está indo assim para bater no muro. E aí, eu acho que uma das coisas importantes que a gente precisa falar da questão das mudanças climáticas é a alteração de paisagem. É a gente falar por que alguns locais estão inundando, outros locais estão ficando secos. E aí você pensa, nos locais onde a gente está vendo uma chuva, uma precipitação mais abundante e fora do esperado, e a gente vê construção de cidades, remoção de florestas para agropecuária. Sem a vegetação, sem a cobertura vegetal, o que acontece? Chove, chove, chove. Normalmente, se tivesse a vegetação, essa água ia correr bonitinho para o subsolo, alimentar o lençol freático. As raízes têm essa função de guiar a água. E elas seguram o solo, né? Também. E elas seguram o solo.
tem toda essa questão de erosão e tem toda a questão do direcionamento da água para o subsolo. Quando não tem a vegetação natural, local, que está ali, né, a chuva já não entra no subsolo, não vai até o subsolo e ela escoa. E aí, pensando que tem diferenças de relevo, ela vai para o lugar que está mais baixo. Então, áreas mais baixas são mais estão próximas, né, de locais onde vai chover muito, é um local onde vai inundar. Vai acumular, água tem que ir para algum lugar, né? Vai acumular nesse lugar. Aí vai demorar também para essa água escoar, né? Para essa água descer para o subsolo. Então tem um monte de fatores que faz com que as inundações fiquem mais frequentes. É a chuva mais frequente, mais intensa do que o esperado e a alteração da paisagem. Sim, e acho que a ciência ela explica essa parte, explica tudo isso que a gente está falando, e ela também, voltando à ideia de nos dar subsídio para falar, beleza, encheu. O que vai acontecer depois? E principalmente como a gente pode nos preparar para o que aconteceu depois. Vereador Sandro Fantinel, chuta qual partido? PL. Exato, né? Sandro Fantinel, que é o vereador de Caxias do Sul, que também é uma cidade que, ó, o nível dos políticos é... Né, o cara que falou lá da Bahia, lá, que fala assim, que esse tipo de gente que vem do norte, que só toca tambor, lembra? Lembro, então, claro. Isso. Enfim, o Sandro Fantinel, ele falou que o peso das árvores, né, culpa o peso das árvores e propõe desmatar as margens das rodovias. Sabe o que isso me lembrou? A cara da Camila. Sabe o que isso me lembrou? Isso me lembrou Idiocracy. Total Essa Idiocracy. É uma boa comparação com o filme Idiocracy. Total. Todo mundo faz umas comparação merda. Essa é uma comparação boa. Que os caras queriam fazer o jeito das plantas crescerem mais, regando elas com Gatorade. E eles estavam passando fome porque as plantas estavam morrendo. Esse era o filme Idiocracy. Esse cara aqui é o presidente lá de Idiocracy. Ele é o burrão que, tipo... não sei. E, obviamente, né, ele, sem perceber o nível da própria burrice, porque isso daqui não foi algo que eles combinaram pra falar, porque ninguém seria tão imbecil a ponto de falar uma coisa dessas, assim, calculadamente. O cara achou que ele tinha tido a melhor ideia do mundo, certo, claro. Ele realmente achou, não percebeu o nível de estupidez dele, porque isto vai além da ignorância, isto aqui vai de uma falta de... Isso é regar planta com Gatorade. Exatamente, isso daqui é uma falta de capacidade intelectual, isso daqui é uma pessoa com baixa capacidade intelectual. Esse sujeito, ele falou o quê? Que quando apontaram pra ele, olha, você está sendo um estúpido, né? Ele falou assim, isso daí é coisa dos ambientalistas. Sim. Isso é coisa dos ambientalistas. Exatamente. Sim, e eles têm dados para mostrar que eles estão certos. Eles dedicaram a vida inteira trabalhando para isso. E eles têm dados que são tão simples quanto provar que a Terra é redonda, né? Porque é uma coisa tão básica do básico. Mas é isso Mas mesmo. enfim. E é triste. Não pensar nessa questão da importância das raízes e também não lembrar que planta é uma maquininha de guardar carbono. E tem uma outra coisa que você falou, que aí é um problema em relação ao cara da encosta. Você falou assim, não, e também tem a questão da árvore reter o carbono, segurar o carbono que deu. Não, mas ele não acredita em mudança climática. Então o problema é outro, é isso que eu quero dizer. Ele vai falar assim, não precisa prender carbono, do que você está falando? Pra quê? Pra que prender carbono, entende? Se você for pensar assim, todos nós temos carbono preso na gente, né? Sim. A grande questão das plantas é que elas são maquininhas que fazem isso por meio da fotossíntese. A gente não faz isso, né? A gente só vai pegando aquilo que as plantas já fizeram ao longo da cadeia, mas a gente não faz isso. Mas acho que o foco hoje nem era tanto essa discussão. Inclusive tem nosso vídeo de fotossíntese que está no card aqui em cima, que a gente explica isso. Mas voltando então à tomada de decisão. Então, o que eu acho que a gente deveria fazer, e o que não sou eu, não somos nós que falamos isso, o que a sociedade fala, a sociedade científica, os países... Isso é importante colocar, porque um problema que eu passei em 2017, quando eu comecei a falar... Não, eu comecei a falar de mudança climática em 2012. Mas em 2017 teve um revival de negação de mudança climática. Que isso acontece em boosts de tempos em tempos, né? Então, 2012 teve, com a entrevista do Felício no Jô Soares, aí 2017 teve de novo, né? Aí o Felício virou também um dos protagonistas, mas enfim. E aí, nessa de 2017, que eu comecei a responder a ele, falando assim, olha, esse tipo de coisa aqui tá tudo errado e tal,
virou uma coisa personalista. Não é a sua opinião. As pessoas começaram a falar, não, é por causa do que o Pirula está dizendo. Eu falei assim, gente, tem, sei lá, pelo menos uns 40 artigos na descrição. Quem tá falando não sou eu. Não é Pirula versus Felício. Não sou eu que estou falando. E enquanto que os artigos que o Felício estava mostrando estavam dizendo o oposto do que ele dizia. Né? O Caio Gomes até tinha demonstrado, o Felício foi tão burro que ele conseguiu entender tudo errado. Um dos artigos lá que ele estava falando sobre o lance de que o carbono ele só captura calor a partir de uma temperatura X e tipo, não, ele entendeu errado o gráfico do negócio lá, ele não soube interpretar o próprio artigo que ele usou de base para dizer que efeito estufa não existe. Que é isso, né? Ele falava que efeito estufa não existe. Não é só que o aquecimento não existe, o efeito estufa não existe. Ele não existe porque é impossível de existir, porque o efeito estufa não existe. Então o que a gente sempre defendeu e o que a gente sempre fala aqui, eu acho que esse deveria ser o caminho, então a gente precisa olhar para dados, para informações que nos deem subsídio para tomar e para se preparar para isso. Então, se secas vão se tornar cada vez mais frequentes, eu deveria olhar para secas que aconteceram no passado, tirar informação dali para tentar melhorar essa situação da melhor maneira possível. Mas o que está acontecendo no Rio Grande do Sul agora é o oposto. É o segundo evento, ou talvez, não, é o evento mais frequente, o evento extremo mais frequente, que são as enchentes. E aí, a hora que a gente olha para dados de enchentes no mundo todo, a gente consegue perceber padrões. Nós conseguimos perceber que quando a enchente vem, e principalmente quando a enchente vai embora, existem coisas que a gente consegue prever que vão acontecer naquele local que teve enchente, principalmente para a população. Então o que a gente vai apresentar aqui, o que nós vamos discutir agora, é um relatório, que é uma meta-análise produzida pela Universidade de Queensland, na Austrália, que pegou enchentes que aconteceram pelo mundo inteiro, e ela apresenta dados do que aconteceu com a saúde das pessoas pós-enchente. Então, depois que a enchente vai embora, o que a gente pode esperar que vai acontecer? E aqui não é para ser alarmista, aqui é para falar assim, gente, a gente já sabe que isso vai acontecer. Porque aconteceu nesse caso. Se a gente já sabe o que vai acontecer, eu posso mandar remédio, eu posso mandar isso, eu posso mandar médico, eu posso mandar aquilo, para impedir que esse problema seja maior do que ele já vai ser. É para ser preventivo. Para que quando acontecer a próxima enchente em algum lugar, porque isso daqui é uma coisa super importante, com as mudanças climáticas a gente já não está mais no se acontecer, a gente já está no quando acontecer, a gente já esteja preparado com as medidas de prevenção e principalmente de pós prontas, né? E o legal é que a gente já sabia disso, né? Esses artigos não são de agora, não são de agora, a gente já sabia e essas medidas já estão sendo implementadas. Perfeito. Acho que o legal agora é contar quais são essas medidas, né? Boa. Quais são esses passos? Elas estão sendo implementadas já aqui no Brasil, sim. No Brasil, sim. Você tem nesse movimento que você está tendo. E aí é que a gente precisa falar de novo para as pessoas. No movimento coordenado. Independente do que você estiver imaginando, espectro político, mas depois que o problema aconteceu, o governo federal se uniu ao governo estadual, que se uniu aos governos municipais para tentar resolver esse problema. A gente tem um monte de críticas. O Rio Grande do Sul podia estar mais bem preparado, podia ter investido dinheiro em prevenção, podia ter investido dinheiro na assistência das pessoas, podia ter tirado as pessoas dos lugares. Isso já passou. A enchente já aconteceu. Num segundo momento a gente falou disso semana passada, teve um movimento da sociedade para ajudar as pessoas e a gente também está tendo um movimento do governo federal em associação com o governo estadual, em associação com os governos municipais para tentar ajudar as pessoas. Se podia ser mais, se podia ser menos, isso é uma outra discussão. Mas a gente está tendo envio de remédio, envio de testes, envio de vacinas. A gente vai falar dessas medidas agora. Eu só queria comentar que essa ideia de fazer o vídeo de hoje foi porque uma das minhas melhores amigas, que está lá em Porto Alegre, né, teve que ir para alguns locais onde passou por água parada. Ela falou, Camila, e leptospirose? E o que vai acontecer? E aí? E aí eu falei, meu Deus, deixa eu ver o que está acontecendo, como que vai ser. Aí eu e o Emílio, a gente separou artigos, reportagens para poder falar. E aí?
o que vai acontecer. E aí o que os pesquisadores fazem é que eles dividem em 4 estágios. Então, a hora que você vai ver os padrões são divididos em 4 estágios. Um desses estágios é o que a gente falou semana passada. Então, agora as pessoas precisam sobreviver. Então tem um momento que você precisa dar comida, água e roupa. Resgatar comida, água e roupa. E a gente tá nesse momento. E a gente tá nesse momento. Porque pelo menos no momento que está sendo gravado esse vídeo, a gente está nesse momento. Exato, então a gente está nesse momento porque as águas estão começando a baixar agora. Então ainda tem risco de chover, de aumentar mais um pouquinho, mas esse é o primeiro momento em uns 10 dias que as águas estão começando a realmente baixar. Alguns lugares que ficaram submersos estão começando a ficar acessíveis para as pessoas estão tentando ir para suas casas em alguns lugares para recuperar as coisas, mas a gente ainda está no momento em que as pessoas não têm roupa para usar, não tem água para beber, água potável para beber, não tem comida para comer. Então esse é o momento zero, vamos dizer assim. É o momento da enchente. Você vai lá, resgata as pessoas, coloca num lugar seco e impede que elas morram. Trata as pessoas, cuida. Só que aí a gente tem os 3 momentos do pós, que eles chamaram. Então tem o momento 1, momento 2 e momento 3. O momento 1 é aquele momento das doenças e das interações que foram causadas pela enchente. Então o que se espera que aconteceu na enchente naquele momento? O que a gente viu em outros lugares? Em primeiro lugar, doenças de pele. Então as pessoas têm um machucadinho, tem alguma coisa na pele, você tem alergia. Por quê? Porque aquela água é suja, muita matéria orgânica, muita coisa misturada que a gente não sabe o que é, muito acidente, a pessoa tropeça, bate, rala. Não tá, a água não é transparente. A água não é transparente. Você não sabe onde você está pisando. Você não sabe onde você está pisando, fura. Então a gente está falando dessas doenças. A gente não está falando de nada de... A gente vai falar de outros estágios depois das outras doenças, mas dessas doenças, assim, teve uma alergia que ninguém sabe o que é, substâncias que estão... Assim... Uma rua com, sei lá, algumas dezenas de pessoas tentando escapar da enchente, uma garrafa quebrada. Exato, cortou todo mundo. Uma garrafa quebrada. Já você não sabe onde tá, não sei o que, chuta e tal. E aí vai infeccionar aquilo. Então é esse tipo de coisa que vai acontecer nesse momento 1 que eles chamam, né? Uma outra coisa que eles perceberam, que eu achei bem interessante, que eu não tinha imaginado, é o aumento de doenças do trato respiratório. Então a pessoa fica muito tempo molhada, o sistema imunológico baixa, porque ela gasta muita energia para manter o corpo quente, e aí você tem o aumento de pneumonias, de alergias, de outras doenças do trato respiratório. Tudo isso nesse primeiro momento ainda em que a enchente está acontecendo, em que a pessoa está em contato com essa água. E tem uma outra coisa desse estágio 1 que eu também não tinha imaginado, que é o aumento de doenças de pele ligado ao fato de pessoas que estavam cada uma na sua casa, todo mundo morar no mesmo lugar. Na hora que você junta todo mundo, tem trabalhos que mostram que aumenta a quantidade de piolho. Tem trabalhos que falam que aumenta a quantidade de carrapatos. Tem trabalhos que falam que, de repente, aquela população que não tinha sarna... Pulga. Você começa a ter infestação disso. Por quê? Porque você pegou uma cidade e aí todo mundo tá procurando um lugar seco. Cachorro, gente, gato, rato, tá todo mundo indo pro mesmo lugar. Barata, porque é o único lugar que, né? Porque é o único lugar que tá seco. Então todo mundo tá correndo pro mesmo lugar. E aí você também tem esse aumento nesse estágio 1 desse tipo de coisa. Por que é importante a gente entender esse estágio? Porque se eu sei que vai aumentar a doença de pele, que vai aumentar a doença respiratória, que vai aumentar esse tipo de coisa... Doenças de uma forma geral, né? E essas doenças básicas nesse primeiro momento, o que eu deveria fazer é me preparar. Então vai aumentar a doença de pele, eu preciso ter antibiótico de especialista em pele. Eu não o indivíduo, a sociedade deveria se organizar para isso. Então nesse primeiro momento você tem essas coisas mais urgentes acontecendo que você precisa até alguns tipos de roupa para proteger, né? Segunda pele, essas coisas segunda assim. Pele, e até roupas assim, que já está acontecendo no Rio Grande do Sul. Tem aquelas roupas que nós biólogos a gente viu que é aquela roupa de pegar sapo. Que é uma calça impermeável que você coloca e tudo mais, que as pessoas estão usando para resgate, que estão usando para esse tipo de momento. E por isso a importância de mandar uma roupa limpinha, né, em bom estado, para que não agrave essa situação. Imagina, você chega lá, você está num abrigo e a roupa de doação é uma roupa suja, uma roupa que não está em bom estado. Então as pessoas precisam de roupa limpa, elas precisam de um lugar para tomar banho, elas precisam ter essa estrutura pronta. Depois desse primeiro momento, a água começa a baixar, e aí eles falam que tem um período crítico, que é um período de 7 a 14 dias. Que seria o estágio 2. Nesse período de 7 a 14 dias, o que a gente vê é um aumento principalmente de 3 tipos de doença. A primeira doença é a leptospirose,
que é uma doença transmitida por mamíferos, mas que a gente sempre associa a ratos. Então o que eles falam? Você tem a urina dos bichos, essa urina está contaminada, e a hora que a água sobe, esses contaminantes, por exemplo, de leptospirose, vão subir junto com a água, as pessoas vão mergulhar, vão andar naquela água, aquele micro-organismo vai ficar em contato com o organismo, e aí o tempo de incubação, de acordo com alguns artigos, é de 7 a 14 dias, mas ele pode se estender, dependendo do caso, até mais ou menos 30 dias. No caso de leptospirose, realmente, o normal é aparecer na primeira ou segunda semana, os primeiros sinais, mas existem casos que só vai aparecer depois de 28, 30 dias. E a transmissão é o contato mesmo com essa água com a bactéria. E daí, assim, lógico, se você tiver uma lesão na pele... Que é o caso 1 lá que a gente estava falando, né? Aumenta a probabilidade. Se essa água entrar em contato com as suas mucosas, também. E mesmo a pele intacta, se você ficar muito tempo, também é possível. Então, se você quiser saber mais sobre leptospirose, na sexta-feira agora, seu episódio lá no Biologia em Meia Hora falando sobre isso. Aí tem mais outras 2 doenças que tendem a aumentar muito nesse caso. A hepatite A, que também tem toda a questão de transmissão, e tétano. Então, o que se discute bastante? Que você tem que se prevenir para isso. Por que a hepatite A? Então, porque eu não lembro o mecanismo de transmissão da hepatite. Transmissão fecoral. Então cocô... Porque você vai ter água suja. Cocô na água. Isso, cocô na água. É mais comum do que, por exemplo, a hepatite do tipo E. É meio impossível que a pessoa, numa situação dessas, não beba um pouquinho de água suja. Não entre em contato com a água, né? E põe a mão em locais que... ela possa entrar. Que possa contaminar. E aí é uma virose. As outras hepatites, aí são outras vias de transmissão, mas a A, principalmente, é feco-oral. E aí o que se recomenda nesse caso é que você tenha vacinação de tétano e hepatite. Então, mesmo assim, teve a enchente, o que você tem que fazer? Levar a vacina e vacinar todo mundo de novo. Então, preparar para isso. E aí, ficar muito atento aos casos de leptospirose. E aí você tem um tratamento com antibiótico. Tem uma outra coisa que é importante, que tem que estar preparado, é exame. Porque você não pode sair medicando as pessoas para qualquer coisa. Então você precisa ter exames rápidos disponíveis para esse tipo de coisa. Para tudo, basicamente. E essas doenças, elas podem ser confundidas com outras. Os primeiros sinais... são sempre os mesmos, né? É febre, é indisposição. Então, assim, é complicado você determinar só vendo os sintomas, qual doença é. E aí, eu acho que em alguns casos não é legal ficar esperando para ver o que é. O melhor é fazer o exame para já agir. E aí você já vai tomar as medidas para cuidar daquelas pessoas que estão naquela situação. Então, tem outras doenças, é claro, que podem se desenvolver, mas a hora que a gente vê o padrão são essas 3 que vão acontecer nessa fase 2. E aí a fase 3, que eles falam que seria a última fase ligada diretamente às enchentes, é uma fase ligada a doenças causadas por vetores. Então, pensando no desenvolvimento de pernilongo, vai encher de água. Dengue, febre amarela não chega lá, não. Isso, acho, né? então, mas dengue, que nos artigos eles Zika, falam em geral de doenças causadas por vetores, porque daí pode ser a que acontece no lugar que você está falando. Então, em locais que tem febre amarela, aumenta a febre amarela. Em locais que tem dengue, aumenta a dengue. E assim por diante. Só que aí eles falam que no caso do Rio Grande do Sul, isso nessa vez tende a ser um problema um pouco menor, porque tá frio. E aí a gente sabe que os mosquitos vão ser menos ativos ou não vão se desenvolver no frio. Mas pode acontecer de você ter um surto dessas doenças. Mesmo no inverno, né? O problema só é que eles estão em menor quantidade, não estão reproduzindo tanto. E doenças tipo gripe, covid, essas coisas? Então, pelo que eles discutem, aí é situacional. É situacional porque se você estiver tendo, por exemplo, um surto de gripe pré-enchente, e aí a hora que acontece a enchente e você junta todo mundo, você pode ter situacionalmente um surto desse tipo de doença também. Não é uma decorrência da enchente. Não é uma decorrência da enchente. É algo que já estava lá isso. E, enfim. Então você já teve um surto de gripe ou de covid e aí pode ser que isso se espalhe mais naquela população. Mas não necessariamente é explicado pela enchente. Por que a gente está contando essa história? Porque vai acontecer uma outra enchente. Então, na nossa visão, o que o governo deveria fazer é se preparar para esse tipo de situação.
Então, tem que ter um plano de contingência. Tem que estar preparado para a próxima enchente. Então, tem que trabalhar para impedir, tem que trabalhar para diminuir os efeitos, mas como a gente já sabe que vai acontecer, tem que preparar para o pós-enchente também. Para remediar. Para remediar, porque a curto prazo não tem uma solução viável. Então, quando a próxima enchente acontecer em São Paulo, quando a próxima enchente acontecer na Bahia, quando a próxima enchente acontecer em Goiás, a gente precisa estar pronto para estar preparado para diminuir os impactos pós-enchente que a gente está tendo. E o que é mais interessante é que o governo federal se propôs, através do Senado e da Câmara dos Deputados, a votar um plano de contingência como esse. Então, já que aconteceu, vamos colocar em votação para que o Estado tenha uma estrutura como essa. E é super importante a gente deixar claro que nesse momento de desespero que a gente está passando, existem deputados e senadores negacionistas climáticos que estão votando contra a preparação para um pós-evento climático como esse. O pior é que é o seguinte, você nem precisa acreditar em mudança climática para defender um troço desse. Não precisa. É um absurdo isso. A enchente aconteceu. Tá lá. Com a próxima enchente, vocês estão sendo alarmistas. Tá bom, mas vai acontecer. Que aconteça uma nova enchente. Pô, tá acontecendo todo ano. Qual é o problema de estar preparado? Qual é o problema de estar preparado? Você não precisa defender o aquecimento global nem nada. Não precisa, eu concordo com você. Então, assim, tá acontecendo enchente. Mas a culpa não é do homem. Tudo bem, mas tá acontecendo. Tá. Ela mas ok. Exato. Não faz diferença pra você votar a favor disso aí. Então, o que a gente sempre fala é que a gente tem que estar preparado. Tem que estar preparado. E não votar nesses bosta. Não pode votar nesses bosta. Tem que olhar pro cara e falar assim, a primeira coisa que você tem que perguntar pro seu próximo candidato, não importa se você é mais à direita, se você é mais à esquerda, o que você pensa em fazer caso uma merda dessa aconteça de novo? O que você tá defendendo? Certo? Você vai propor cortar árvore? Você vai propor cortar árvore, isso é uma topeira. Exato. Entendeu? Então não pode votar nessas topeiras. Então, a hora que a gente olha e conta isso, a ciência tá contando isso pra gente. A ciência tá mostrando pra gente o que aconteceu. A hora que você olha para eventos como esse no mundo inteiro, o resultado é sempre o mesmo. Se o resultado é sempre o mesmo, o mínimo que a gente pode fazer é se preparar um pouquinho para isso. Então a gente precisa ter uma organização nacional, estadual e municipal preparada para esse tipo de evento. E a gente tem informação de outros eventos, como você já falou, a gente tem a informação para construir um documento muito robusto. Sem dúvida, porque esses 3 eventos que a gente falou aqui agora aconteceram na Austrália, aconteceram na Índia, aconteceram Canadá, na China, aconteceram no Canadá. No Paquistão tinha tido um péssimo, uma enchente horrível. E também, a mesma sequência de eventos, primeira doença de pele, doença respiratória, tal. Segundo, essa doença. Terceiro, doenças causadas por vetores. Gente, aconteceu no mundo inteiro, pelo amor de Deus. Vamos nos preparar. Vários estudos. Exato. Então, o nosso recado aqui, gente, é que a gente precisa se preparar. A gente como sociedade. Eu não estou falando que a gente como indivíduo. A gente como indivíduo tem um poder pequeno. A gente consegue cuidar dos nossos e olhe lá como a gente está vendo o que está acontecendo agora. A gente como sociedade precisa se preparar para esse tipo de evento. Como indivíduo, eu dou uma dica. Vai olhar sua carteirinha de vacinação. Perfeito. Vê se tá tudo em dia. Eu tava com uma das minhas vacinas que eu precisava repor, né? Que tava na hora ali de tomar de novo. Eu já sabia de algumas, né? Que tava ali no prazo, mas tinha uma que eu não tinha nem me tocado. Mas na hora que eu fui falar com a enfermeira, ela falou, Camila, falta essa daqui também. Perfeito. Então, olhar a sua carteirinha de vacinação é uma das coisas que você pode fazer individualmente. Você não precisa ser burro a ponto de tomar a antitetânica depois que você cerrou seu braço. Exatamente, né? Não que você esteja falando de alguém, não que você esteja apontando o dedo pra alguém. Não. De quem eu estaria falando? Não sei de quem você tá falando. E aí, Camila, se você não souber se as suas vacinas estão atrasadas, vai ao posto. Vai ao posto, pede pra falar com a equipe de enfermagem, Perfeito. Eles vão olhar lá
e vão falar, ó, tá faltando essa. Ou vão falar quando você tem que tomar os reforços. Perfeito. Porque tem os dados seus no sistema deles, é isso? Não, aí eu tô falando de uma Camila que tem a carteirinha de vacinação dela desde que ela nasceu, né? Eu perco a minha o tempo todo. Não, Esse é outro problema. Não, eu também tenho. Eu tenho essa carteira com todos os dados. Ela está muito bem guardada com a minha mãe. Ela sabe direitinho. Ela sabe direitinho o que porque você é o tomou, tipo de coisa que realmente, se deixar comigo, não é que eu vou perder. Eu sei que está lá. Onde está, eu não sei. Então eu não consigo achar na hora que eu preciso. Entendi. Mas assim, Ruas, se você fala com a equipe de enfermagem, eles vão falar, ó, provavelmente o que está faltando, que é uma coisa interessante de fazer um reforço, mesmo que tenha sido feito recentemente, você não tem essa informação, a equipe de enfermagem vai te ajudar quais são as vacinas que é melhor ter de daí. Não teria problema tomar esse reforço. Exato. E meio que você começa a sua carteirinha ou não. E meio você começa de novo, sabe? Tá. Ah, você perdeu essa carteirinha? Então tá bom. Então vamos startar isso aqui de novo. Já tem aplicativo? E aí o que eu ia falar é justamente isso agora. Durante a pandemia, já tinha um movimento pré-pandemia de construção de um arquivo digital das vacinas. Tá. Só que esse projeto é um projeto super controverso, deu um monte de problema na pandemia. Teve vacina de certas pessoas que foram apagadas, inclusive. Teve dados que foram modificados. Teve hacker que roubou coisa, que invadiu. Teve hacker que invadiu. Então, existe um movimento de digitalização disso para que você tenha no seu celular. Eu gostaria, porque tendo meu cadastro ali e o aplicativo controlando isso para mim, eu perderia uma coisa que é um papel. Isso, mas facilita. Se você tá nesse movimento. Evitaria eu perder algo que é um papel. Mas por enquanto esse aplicativo ainda não está completo. Tá. Então o que é mais confiável é você ir até o posto e falar, olha, eu não sei que vacinas eu tomei. Tá bom. Como que a gente pode fazer para atualizar o meu calendário vacinal? O Emílio tem um bolinho, porque cada vez que ele vai... Eu pego uma carteirinha nova. Você esquece de levar a antiga e... Exato. Aí a hora que eu pego, eu junto tudo, grampeio, todo mundo junto, eu falo, agora você vai com o seu bolinho de... Seu fichário. É o meu fichário vacinal. Mas você falando, eu agora darei um exemplo meu. A última vez que eu fui ao posto para ver as minhas vacinas, eu tomei 6 vacinas num dia. Você falou, taque em mim. 5, taque em mim. O que também não é exatamente o mais recomendável, né? Porque se você tiver algum rebote, tipo daquele negócio de você ficar o dia seguinte prostrado, a vacina do tétano que eu tomei, olha... Deu uma baqueada. Olha, a noite seguinte foi meio... assim, digamos assim, foi muito fácil dormir na noite seguinte, né? E eu dormi por muitas e muitas horas seguidas, né? Mas enfim, né? Eu acordei, tipo, sei lá, fui dormir meia-noite, acordei meio-dia, uns troços assim, tipo, nossa, que foi atropelado. Mas melhor do que ter tétano. Não, mas com certeza. Não, eu fiquei um pouquinho desesperado, digamos assim. Não que a gente esteja falando de você cortando o próprio braço. Não. Só foi por um acaso, eu tomei a vacina tetânica, Exato. Porque venceu. Lógico. A cada 10 anos tem que tomar. Então, nosso recado... foi você que cerrou o braço. Gente, eu não posso rir. Foi. Tá bom, desculpa. Né? Não, tá ótimo. Pera. Calúnias a meu respeito. Então, calúnias a meu respeito. E lembrando, a gente vai colocar um link aqui embaixo de um apoiador nosso que ele criou um site que junta todas as iniciativas de doação para o Rio Grande do Sul. Então você pode clicar no link aqui embaixo. Uma outra coisa que a gente sempre... E obrigado, Rafael, por ter feito isso, né? Perfeito. Porque, olha, foi realmente providencial, eu tô usando nas minhas lives. E o link vai estar aqui embaixo e o Rafael fez isso. Uma outra coisa que a gente tem bastante orgulho é que as marcas que nos apoiam também se prontificaram a ajudar o Rio Grande do Sul. Então o exemplo que a gente sempre dá, mas não o único exemplo, é a Insider, que doou 10 mil peças de roupa lá para o Rio Grande do Sul e que continua se prontificando a doar. E aí uma coisa que eu achei interessante, que eu acompanhei de perto, porque sou uma pessoa grande, é que parte das roupas também eram roupas para pessoas grandes, porque também precisam de roupa, né? Não dá para uma pessoa grande não ter a sua roupa e ficar com frio nesse momento. E eu vi uma notícia dizendo que eles agora estão precisando mais de comida do que de roupa, proporcionalmente falando, né? Não é que não precisa mais de roupa, mas comida está mais urgente que roupa. Exato, mas assim, lembrando, tá, gente? Tudo isso que a gente falou, eu não tenho como comprar vacina na escala que precisa. Eu não tenho como comprar teste na escala em que precisa. Eu não tenho como comprar antibiótico na escala que precisa. Quem consegue fazer isso é o Estado. Então a gente precisa ter uma postura política
de escolher nossos representantes que entendam que isso é importante e que nos preparem para esse tipo de evento, certo? Certo. Temos um vídeo? Temos. Temos um vídeo, Carlos Ruas? Temos um vídeo. Então, beijo para todo mundo. É um vídeo muito triste. Mas essas coisas são muito tristes. Mas necessárias, são querido. importantes serem faladas. São importantes. Mas sempre termina de um jeito meio... mas são importantes. Beijo para todo mundo. Falou. Falou.